Fala pessoal, tranquilo? Aqui é Gabriel. Estamos aqui hoje para fazer a correção da seleção para professor de matemática para a Prefeitura de Fortaleza. Prova agora ocorrida no dia 31 de agosto de 2025. Vamos à primeira questão aqui, a questão 21. A soma de dois múltiplos consecutivos de 7 é 63. O menor desses múltiplos é igual a... Então, você deveria aqui utilizar as ideias de multiplicidade. Né? Bem tranquilo, como é que eu escreveria aqui um múltiplo de 7 genericamente? 7n, certo? Mas ele quer o quê? A questão está querendo dois múltiplos consecutivos, então a soma. Então eu vou somar. Como é que seria o sucessor desse primeiro múltiplo aqui? 7n mais 7. Isso daqui tem que ser quanto? 63. Então eu vou somar aqui os termos semelhantes, vai ficar 14n mais 7 igual 63. Vou passar esse mais 7 para o outro lado. Vai ficar 63 menos 7, 56. N vai ser então igual a quanto? Né? 56 dividido por 14. Isso daqui vai me dar N igual a 4. Mas não tem N igual a 4 como resposta. Não, porque ele quer saber o menor desses múltiplos. Como é que eu vou descobrir? Vou descobrir realizando a substituição do valor do N aqui em 7N, que vai ficar 7N é 7 vezes 4, 28. Mais 7, que seria o próximo, seria 35. O menor, então, é quem? O menor é 28, item C. Tranquilo? Vamos pegar aqui a próxima, que é a questão 22. Podemos afirmar corretamente sobre o mínimo múltiplo comum, MMC, de quaisquer dois números inteiros positivos, R e S, que ele... Então, a estratégia para resolver esse tipo de questão foi utilizando o conceito de contra-exemplo. Né? Ele está fazendo aqui afirmações utilizando o sempre. Então, se eu encontrar um contra-exemplo, ou seja, se eu encontrar um caso que falha aqui essa afirmação que ele está me dizendo, então essa afirmação é falsa. Então, vamos aqui. Sempre é igual ao produto de R por S. Isso daqui é falso, né? Por quê? Imagine o seguinte exemplo. MMC de 2 e 4. MMC de 2 e 4 é quanto? É 4, né? Que é diferente de 8. Que ele está dizendo que é sempre igual ao produto. 2 vezes 4, 8. Mas só que o MMC nesse caso aqui deu 4. Então isso aqui é falso. Certo? O caso que vai falhar é quando os números envolvidos são múltiplos entre si. Tem B. Sempre é um divisor do produto de R por S. E aí, você deveria se lembrar do seguinte, né? Deveria se recordar aqui que nós temos a seguinte relação, né? MMC de A e B, por exemplo, vezes o MDC de A e B é igual ao produto desses números, certo? Isso aqui é uma relação bem importante e ele está dizendo que é sempre um divisor. Então vamos colocar esse MMC para o outro lado e vamos observar o seguinte, ó, MDC de AB vai ser igual a quanto? Vai ser igual a AB, A vezes B, dividido por MMC desses dois números. Agora observe o seguinte, ó, que desse lado aqui esquerdo da igualdade, nós temos o seguinte, o MDC entre A e B, que sabemos que é um número inteiro, certo? Qual é o maior número inteiro que divide esses dois números ao mesmo tempo? Vai ser o máximo divisor comum. Não tem como ele ser número racional. Se eu tenho aqui um produto, no numerador e no denominador, aqui ele vai ter que ser o quê? Vai ter que ser divisor desse produto aqui. O que isso ocasiona? Que MDC é sempre inteiro, MMC vai ter que ser necessariamente divisor de RS, de A vezes B, beleza? Nesse caso, ou RS, se fosse esses dois números aqui, troquei as letras, mas tanto faz. Conclusão,
O MDC é um inteiro e o MMC tem que dividir A vezes B. Tranquilo? Então, por isso aqui que marcaria o item B, né? Vamos continuar aqui. Sempre é estritamente maior do que o valor dentre R e S? Não. Já foi aqui, eu vou utilizar o mesmo exemplo do item A. É sempre maior? Não. Aqui no caso deu 4, que é menor do que 8, que é o produto entre eles. Beleza? Então, sempre é estritamente maior do que o maior dentre o RS? Não. Deu 4, que é igual ao maior número, que é 4. Beleza? Então, esse item C aqui também estaria falso, seguindo o mesmo exemplo aqui do item A. Beleza? E o item D, como é que eu faria? Só pode ser igual ao produto de RS quando ambos forem números primos. Falso também. Qual seria um exemplo interessante? MMC de 1 e 7, por exemplo. Qual é o MMC? O MMC entre eles é 7. Beleza? Que é igual a quanto? 1 vezes 7. Que é o produto que dá 7, mas ambos não são primos. Por quê? A gente sabe que um não é primo. Beleza? Então, por esse motivo aqui, estaria falso também. Então, item B, certo? Questão 22. Vamos a 23. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que contém o maior número. Então, de cara aqui, você já exclui o item D, porque um número negativo elevado a um expoente ímpar ficaria aqui negativo também, né? E o restante aqui todos são positivos, então isso daqui é menor que zero, estaria fora, beleza? Vamos aqui então melhorar essas. 2 elevado a 300 é 2 elevado a 10 elevado a 30, que é 1024 elevado a 30, certo? Item B ficaria 1 milhão elevado a 2. Esse 1 milhão eu posso escrever 10 elevado a 6, que é elevado a 2, vai dar 10 elevado a 12. E no item C, nós teríamos 10 elevado a 30. Então, esse item B aqui já estaria falso, porque eu tenho tanto o item A, o item C também seriam maiores que ele. Mas observe o seguinte, que 10.024 é muito maior do que 10, né? Então, nós teríamos aqui o quê? Item A como a resposta, beleza? Item A como a resposta. Pulamos agora para 24. O resultado da soma de frações, 72 centésimos mais 3 décimos, 72 sobre 100 mais 3 sobre 10, quando convertida em sua representação decimal é igual a... Então, uma questãozinha aqui de uma questão a nível fundamental, né? 72 sobre 100 mais... Vou multiplicar por 10 em cima, 10 embaixo aqui nessa segunda fração. Vou efetuar a soma de duas frações com denominadores iguais. Então, vai ficar 72 mais 30, tudo isso sobre 100. Vamos ficar com 102 dividido por 100, que isso daqui resulta em 1,02, certo? Então, seria o item D. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão, sem perca de tempo. A questão 25. 2 eletrodomésticos A e B custam o mesmo valor. Na tentativa de estimular vendas, o eletrodoméstico A recebeu um desconto de 10% e o eletrodoméstico B um desconto de 20%. Após alguns dias, com o intuito de zerar o estoque, os eletrodomésticos A e B receberam novos descontos de 60% e 55% respectivamente, sobre os preços que eles já estavam sendo vendidos naquele momento. Após os novos descontos, aí ele vai comparar os dois valores dos dois eletrodomésticos, certo? Então, vamos construir aqui um esquema seguinte. Eletrodoméstico A, menos 10%. Primeiramente, vamos estipular o seguinte. Vamos escolher um valor, tanto para A como B,
aqui no começo da questão está dizendo que eles custam o mesmo valor. Qual o valor mais interessante que você escolheria aí? Isso, exatamente. Eu consegui escutar daqui, né? Se você não acertou, né, e você também não se inscreveu no canal, certamente você não foi bem nessa prova. Então, ó, tanto A como B, eu vou pôr o valor de, isso, R$100. Beleza? Então, fazendo aqui um esquema. Recebeu um desconto de 10%, então vai ficar menos 10% aqui. Se eu tiro 10% de 100, vai ficar com R$90. O B recebeu um desconto de 20%, então vou ficar com 20% de 100, vai ficar com 80. E depois, o que foi que aconteceu? Após alguns dias, com o intuito de zerar o estoque, os eletrodomésticos A e B receberam novos descontos de 60% e 55%. Então, menos 60% vai ficar com 90. Vamos ficar com 90 menos 60% de 90. Isso daqui fica 54, posso simplificar esse zero com esse zero, ficar com 90 menos 54, que vai me resultar em R$36, certo? E o eletrodoméstico B sofreu um desconto de 55% logo em seguida. Então vamos ter 80 menos 55% de 80. Isso daqui, posso simplificar esse zero com esse zero. 55 vezes 8, 440. Vou simplificar com esse outro zero, então vai ficar 80 menos 44. Certo? 55 vezes 8, 440. Simplifiquei o zero para não aparecer aqui com esse primeiro zero do 100. 44. 80 menos 44. 36. Observe que ambos ficaram com o mesmo valor. Qual seria aqui o item? Passou a ser maior, falso. Os valores dos eletrodomésticos A e B voltaram a ser iguais. Correto. Item A, né? Beleza? Prosseguindo aqui, então. 26. Questão 26. Em finanças, um ponto base, ou base point, no inglês, é uma unidade de medida equivalente a 0,01%, ou seja, 1 sobre 100 de um ponto percentual. Se a taxa de juros num certo país era de 4% ao ano e aumentou em 25 pontos base, a nova taxa de juros passou a ser... Então, vamos traduzir aqui o que significa 25 pontos base. Certo? Observe o seguinte, 25 pontos base, isso daqui vai ser o seguinte, é 0,25%, seguindo aqui a explicação que ele deu anteriormente. Beleza? Então, isso aqui significa o quê? É 25% de 1%. Então, isso daqui fica 25 vezes 1, 25. 100 vezes 100. Deu 10.000 aqui embaixo. Que vai resultar em quanto? Vai resultar em 0,025. Beleza? 0,025. Isso daqui em termos percentuais, basta caminhar 2 casas para a direita. 1, 2. Então vai ficar 0,25 vezes 10 a menos 2. Esses 10 a menos 2, a gente sabe que expoente negativo vai descer para o denominador. Então fica 0,25 sobre 100. Beleza? E o 4% vai ficar 4 sobre 100. Então, se a taxa de juros no certo país era de 4% ao ano e aumentou em 25 pontos base, bastaria o quê? Só somar, né? Então, 4 mais 0,25,
4 sobre 100 mais 0,25 sobre 100, ficamos com 4,25 sobre 100. Isso daqui é o quê? 4,25%. Tranquilo? Entender então aí a questão 26. 27. Considere a função h de x igual a 2x mais 3 com domínio no conjunto dos reais. Sua função inversa é dada pela expressão. Então existe a estratégia de obter funções inversas, que é qual? Você vai reescrever a função dada, trocando aqui a posição. Posição de quem? Vamos supor que esse h de x seja y, beleza? É para a gente simplificar aqui as coisas. Y e o x mantém. Para você obter a função inversa, você vai trocar a posição desse y por x e esse x por y. Então a gente vai ficar o seguinte, 2y mais 3. E agora a sua ideia, menos 1 aqui, é isolar esse y elevado a menos 1. Então vou passar esse mais 3 para o outro lado. Vai ficar 2 elevado a y menos 1 igual a x menos 3, que vai me entregar y elevado a menos 1 igual a x menos 3 sobre 2. Beleza? Então, encontramos aqui esse resultado, que está em qual item? No item C, 27, item C, então, essa é a estratégia para encontrar funções inversas. 28. Ao resolver o sistema de equações, os possíveis valores para x são... Então aqui, espertamente, você vai querer... Você tem o valor de x e y igual a 5 e 2x mais y igual a 10 no sistema. Para você achar o valor do x, se você fizer o seguinte, você multiplicar aqui a primeira, multiplicar a primeira por y, o que vai acontecer, né? Vai ter 2xy mais y2 igual a 10y. Mas observe o seguinte, que o x vai sumir daqui, porque esse xy ele vai ser igual a quanto? Xy é igual a 5. Então vai ficar... E a partir disso daqui você vai achar os valores de y. Mas ele quer os valores de y? Não, ele quer o valor de x. Então o conveniente aqui é multiplicar por x. Então vamos realizar a multiplicação por x aqui. Então vamos ter 2 vezes x, 2x vezes x, 2x elevado a 2, mais yx igual a 10x. Sabemos que yx ou xy é 5. Vale 5. Beleza? Vamos passar esse 10x para o outro lado. Teremos 2x elevado a 2 menos 10x mais 5 igual a 0. Certo? A partir disso, aplica-se Bhaskara. Menos b, menos 10, 10, mais ou menos b ao quadrado é menos 10 elevado a 2, fica 100, menos 4, o a é 2, o c é 5, 2a é 2 vezes 2, vai ficar 4 aqui, né? Vamos ficar com 4. Dentro dessa raiz fica 100 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então vamos ter 100 menos 40, 60. Tudo isso sobre 4. Aqui dentro dessa raiz nós teremos 10 mais ou menos 4 vezes 15. Né? Esse 4 eu posso sacar da raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. Então nós ficamos aqui com x vai ser igual a 10 mais ou menos 2 raiz de 15 sobre 4. O que vai me entregar aqui como resultado, vou simplificar
10 dividido para 4, simplificar 2 unidades, 5 mais ou menos, simplifica esse 2 também. Tudo isso dividido por 2 aqui embaixo. Então nós teremos como resultado essas duas soluções aqui, trocando apenas o sinal do mais pelo menos, que é o item A. Certo? Sem mais trabalhos. 29. Essa questão 29 aqui, bastante interessante. Vamos aqui. F de x e g de x são funções cujos domínios são o conjunto dos reais, em que o gráfico de f de x é uma reta de coeficiente angular positivo e o gráfico de g de x é uma parábola com concavidade para cima. Sobre o gráfico da função composta g/f de x, podemos afirmar que ele é uma. Então, é você observar o seguinte: f de x é uma reta de coeficiente angular positivo. Então, f de x é da forma x mais algo, x mais 1, por exemplo, com esse coeficiente que acompanha o x positivo, maior que zero. E g de x vai ser o quê? Uma parábola com cavidade para cima, ou seja, x2 mais 4x mais 4. Isso aqui é um exemplo, porque o coeficiente que acompanha x elevado a 2 é positivo, beleza? E se aplicarmos f em g, como é que ficaria aqui essa situação? Aonde você tem x na equação de g de x, você vai aplicar f de x. Então vai ficar, no lugar de x elevado a 2, vai ficar x mais 1 elevado a 2, mais 4. Onde tem esse x aqui, ficaria x mais 1 mais 4. Beleza? Aí você concorda comigo o seguinte: quando você desmembrar isso daqui, vai ficar o seguinte, ó, x mais 1 elevado a 2 é x elevado a 2 mais 2x mais 1 mais 4x aqui, mais 4 de novo. Isso daqui vai resultar em o quê? Uma parábola com cavidade voltada para cima também, né? Aqui, ó, ele é positivo. Então, isso daqui significa o quê? Uma equação de uma parábola com cavidade para cima. Beleza, 29, item C. Vamos à questão 30. 30, 2 bananas e uma melancia pesam juntas 3 kg. Uma banana e 2 melancias pesam juntas 5 kg. Sabendo que as 2 bananas têm o mesmo peso e que as 2 melancias têm o mesmo peso, qual o peso de cada banana? Então, aqui, claramente, estamos lidando com 2 bananas, olha lá, 2 bananas e uma melancia. Estou representando bananas com a letra B e melancia com a letra M, juntas pesam 3 kg. Uma banana e 2 melancias pesam 5. Então você tem 2 variáveis e 2 equações. Claramente estamos trabalhando com sistema. Então o ideal aqui é o quê? Eliminar uma das variáveis para você conseguir encontrar outra. Vamos multiplicar essa primeira aqui por menos 2, com o intuito de eliminar a variável ali, m. Então teremos 2b vezes menos 2, fica menos 4b, menos 2m, menos 6. E aqui na segunda equação, 5. Aqui o que vai acontecer? Se menos 2m simplifica com esse 2m, então nós teremos aqui menos 4b mais b, fica menos 3b, igual a menos 6 mais 5, menos 1. Então b vai ser igual a menos 1 sobre menos 3, 1/3 de quilo. 1/3 de quilo, que nos dá como resposta o item B. Beleza? Bem tranquila essa questão. 31. A questão 31 dizia o seguinte, né? Uma máquina produz 100 chocolates por hora e é mantida ligada durante 8 horas por dia.
em uma fábrica. Cada chocolate produzido gera lucro de R$ 5,00 para a fábrica. Foi oferecido ao gerente da fábrica uma melhoria, upgrade, que faria com que a máquina passasse a produzir 110 chocolates por hora. E permaneceria podendo ser utilizada por 8 horas por dia, útil. Essa melhoria teria um custo financeiro de R$ 2.000, além de um custo operacional, já que a máquina não poderia ser utilizada durante 4 dias úteis, enquanto a manutenção estivesse sendo realizada. Para que essa melhoria seja vantajosa para a fábrica, a vida útil da máquina, depois de posta de volta em funcionamento, precisa ser de no mínimo... Então vamos aqui, muitas informações, vamos organizar nossas ideias. Uma máquina produz 100 chocolates por hora e é mantida ligada durante 8 horas. Então, produz 100 chocolates. 100 chocolates. Certo. E fica 8 horas por dia ligada. Então ela vai produzir 800 chocolates, certo? 800 chocolates. Porém, cada chocolate desse aqui me gera R$ 5,00 de lucro. Se cada chocolate produzido eu produzo 800, 5 vezes 800, R$ 4.000 de lucro. Vou montar uma fábrica de chocolate, né? Desse jeito. Beleza? E agora o que a gente vai analisar? Em um dia me entrega de lucro isso daqui. E durante a manutenção, o que vai acontecer? Né? Durante a manutenção, nós teremos 4 dias parada essa máquina. Então, no upgrade, o que vai acontecer? Serão 4 dias, então é 4 vezes 4.000, mais o valor que eu estou pagando aqui pelo serviço, que é R$ 2.000. Então, 4 vezes 4.000, 16, mais 2.000, R$ 18.000 é o valor total desse serviço aqui que vai dar uma melhorada na máquina. Certo? Sim. Então, esse aqui é o valor do upgrade. Beleza? O que nós teremos agora? Ele quer saber qual a quantidade de dias mínimos, horas uso, para recuperar esse valor do investimento. Beleza? Então, vai passar a produzir 110 chocolates. Pronto, a máquina agora já está melhorada, vai passar a produzir 110 chocolates. E vai trabalhar as mesmas 8 horas por dia. E agora vai passar a produzir 880 chocolates. Certo? Vai passar a produzir 880 chocolates. E aí o que nós teremos? Teremos aí o seguinte. 880 chocolates. Eu só fiz um intervalo aqui para conectar aqui o carregador, tá, pessoal? Desculpa aí pela demora. 880 chocolates. Cada chocolate desse é R$ 5,00 de lucro. 5 vezes 880 vai me entregar 4.400 de lucro. 4.400 de lucro. Certo? Então, durante um dia eu vou ganhar R$ 400 a mais. E observe o seguinte, isso aqui no primeiro dia. No segundo dia, vamos aqui trocar a cor. Observe o seguinte, primeiro dia, 4.400. No segundo dia vai ser o dobro disso aqui, 8.800. No terceiro dia vai ser o triplo de 4.400, 13.200.
No quarto dia, vai ser o quê? O quadruplo de 4.400, vai ser 17.600. Beleza? Se eu chegar no quinto dia aqui, vai passar de quanto? Vai passar certamente 18.000. Ou seja, se eu trabalhar apenas um dia, ou 2, ou 3, ou 4 dias, eu não vou cobrir o valor do meu investimento. Não vou cobrir o valor desse investimento. Eu vou ter que fazer o quê? Entrar aqui no quinto dia. Ou seja, precisa ser mínimo, depois de volta, seja vantajosa para a fábrica, precisa ser de quanto? No mínimo 5 dias. Certo? Beleza? Precisa entrar no quinto dia aqui, ou seja, precisa ter no mínimo um quinto dia de trabalho para que eu consiga cobrir aqui o investimento. Então vamos para a próxima, questão 32. Seja ABC um triângulo retângulo desenhado no plano de modo que AB está na horizontal, com B à direita de A, e BC na vertical com C acima de B. O cateto AB mede 5. Então já vamos aqui escrevendo. O cateto AB mede 5. E o cateto BC mede 2. Sobre a reta horizontal que passa por C, aqui essa reta horizontal, prossegue para cá. Marcamos um ponto D, aqui ele, à direita de C, de tal modo que CD mede 8 cm. Por fim, construímos o triângulo CDE, que ele, de modo que DE é um segmento vertical de 3 centímetros, com E acima de D. Está aqui o E e ele está acima de D. Aí vamos observar, observando as razões trigonométricas nos triângulos ABC e CDE, podemos concluir corretamente que o ponto C está... Então, se você... O que ele está querendo? Acima da reta, abaixo da reta E. Cadê essa reta E? Aqui, né? A ligação entre o ponto E e o ponto A. Se você fizer essa ligação, que eu não vou conseguir fazer, mas certamente ele vai dar um pouco acima, tá? O ponto C vai ser um pouco acima aqui da reta E. Então, abaixo está errado, abaixo está errado. Vai estar acima. Aí agora vem a questão do ângulo. Pois o ângulo BAC, cadê esse ângulo BAC? Aqui, vou marcar ele aqui de outra cor. BAC, aqui o ângulo, ó. O ângulo BAC é maior do que DCE. DCE está aqui. Esse ângulo aqui é maior que esse? Não. Por quê? Porque ele está oposto a um lado que mede 2 centímetros e DCE está oposto a um lado que mede 3 centímetros. Ou seja, DCE, o ângulo DCE é maior do que o ângulo BAC. Então, BAC é menor, beleza? BAC é menor. Então aqui, item B. Vamos a 33. Uma viagem de Fortaleza até Canoa Quebrada demora cerca de 2 horas e 30 minutos, a uma velocidade média de 64 km por hora. Caso a velocidade média seja 80 km por hora, a viagem irá levar aproximadamente quanto tempo? Então, a viagem de Fortaleza até Canoa Quebrada demora cerca de 2 horas e 30 minutos, a uma velocidade média de 64 km. Caso a velocidade média seja de 80, qual é o tempo que vai ser levado? Então, sabemos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Esse ΔS aqui, podemos escrever ele como distância de deslocamento, certo? Como D mesmo.
Então, velocidade média teremos, tempo também teremos. Então, vai ser qual? Vai ser 64 igual a distância sobre o tempo que eu vou escrever, 2,5, porque 30 minutos é a metade de 1 hora. Então, aqui, D vai ficar 64 vezes 2,5. Logo, D vai ser quanto? D vai medir 160 quilômetros. Distância essa que nós usaremos para quê? Para calcular o tempo, né? Que a velocidade média ele já vai dar. Então, essa aqui é da primeira situação. E eu vou mudar a velocidade. Agora vai ser 80. Então, uma velocidade de 80 km por hora, percorrendo 160 km. Qual o tempo que eu vou ter? Que eu vou precisar? Então, esse T passa para lá, esse 80 passa dividindo, 160 dividido por 80. Então, o nosso tempo vai ser o quê? 2 horas. Questão bem tranquila, beleza? Que nos daria aqui o item C. Certo? Vamos à próxima aqui. 34. 3 retas paralelas foram cortadas por 2 retas transversais. A primeira transversal intersecta as paralelas nos pontos A, B e C, de modo que AB é igual a x e BC é igual a x mais 3. A segunda transversal intersecta as paralelas na mesma ordem, nos pontos D e F, de modo que DE é igual a x menos 1 e EF é igual a x. Qual o valor de x, né? Então, fazendo aqui o esboço de maneira bem arcaica, ficaria mais ou menos assim. Então, nós temos aqui as duas retas. Vai cortar aqui no ponto A, ponto B e o ponto C. E aqui o outro, D, E e no F. Beleza? Então, de A a B vai medir quanto? A B vai medir x. A B vai medir x. De B a C vai medir x mais 3. E a segunda transversal ali, o que vai acontecer? DE vai medir x menos 1. E EF mede x. Então, aplicando o teorema de Thales, que nos diz o seguinte, né? Um feixe de retas paralelas, ao serem cortados por 2 retas transversais, determinam segmentos proporcionais entre si, ou seja, x mais 3 está para x, né? Assim como x está para x menos 1. Beleza? Então, multiplicação aqui em x vai ficar x mais 3 vezes x menos 1. Isso daqui é igual a x elevado a 2, que fica x vezes x. Desse lado aqui nós teremos multiplicação distributiva aqui, né? Então, x vezes x elevado a 2, x vezes menos 1 menos x, mais 3 vezes x mais 3x, 3 vezes menos 1, menos 3 igual a x2. Vou simplificar esse x2 por esse x2, beleza? Vamos ficar com x mais 3x, aqui é menos x, né? X vezes menos 1 menos x. Então, menos x mais 3x, vamos ficar com 2x. Isso aqui é igual a 0, né? O x2 que tinha lá saiu fora, foi simplificado. Esse menos 3 vai passar para o outro lado. Então, o nosso x aqui vai ser 3 sobre 2. 3 sobre 2 é o valor encontrado. E é o item C. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal aí,
Ajudar a gente a atingir aí os 1000 inscritos, hein, pessoal? Não esqueça. Quem não se inscrever não vai passar mais em concurso nenhum, hein? Preste atenção. Ajuda aí, ajuda a gente. 35. A figura mostra uma grade quadriculada 5x5, onde cada quadradinho mede 1 unidade de área. Então você está observando aqui que está diferente a imagem, que eu tive que puxar do GeoGebra porque o arquivo em PDF que eu consegui não tinha imagem. Mas não há problema, né? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Está 5x5, certo? Então está seguindo aqui os parâmetros exigidos pela questão. A área do triângulo destacado é igual a... Quem quer saber a área desse triângulo? Observe o seguinte, né? Temos aqui o ponto A, ponto B e o ponto C. Olha lá, vamos... Sobre uma grade quadriculada 5x5, onde cada quadradinho mede 1 unidade de área. Então, cada quadradinho desse aqui mede 1 unidade de área. Foi desenhado um triângulo com os seguintes vértices. O primeiro é o canto superior direito da grade. Enfim, a ordem aqui não vai importar. Tá aqui, eu marquei o item C, o ponto C. O segundo está sobre a lateral esquerda da grade. Uma unidade de comprimento acima do canto inferior esquerdo. Canto inferior esquerdo, 1 unidade, está aqui o ponto A. E o terceiro está sobre a lateral inferior da grade, está aqui, 3 unidades de comprimento à direita. 1, 2, 3, está aqui o ponto B. Inferior esquerdo. Ele quer saber o quê? A área do triângulo destacado, quer saber a área desse triângulo. Quisermos calcular a área desse triângulo, vai ficar bastante complicado. Eu acho que até imprevisível conseguir fazer isso, certo? A maneira que eu encontrei foi qual? Vamos calcular a área desse triângulo aqui, que seria o triângulo ACD, desse outro triângulo aqui, área 2, desse triângulo ABE, e a área desse triângulo aqui, que seria... Todos eles são triângulos retângulos, então a área é bem tranquila, bem simples de ser calculada. E no final, o que é que vai acontecer? Eu sei que a área total, qual é a área total? É um quadrado, né? E lá do 5, então fica 5 elevado a 2, a área total vai ser 25 unidades de área, beleza? Então vou tirar no final a área 1, a área 2 e a área 3 de 25, e o que sobrar vai ser a área desse triângulo aqui que a questão está querendo. Então vamos à obra. A área 1 vai valer quanto? Lembrando que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Quem é que vai ser a base desse triângulo aqui? Ó? Vamos escolher esse lado aqui para ser a base e esse aqui de cima a altura. Então a altura 5. Altura 5. E a base 1, 2, 3, 4. 4. Então fica 5 vezes 4 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10. Então isso aqui vale 10 unidades de área. Vamos à área 2. A área 2, cadê a área 2? Está aqui. Então, lado 1 vezes a altura. 1, 2, 3. 1 vezes 3 dividido por 2 vai ficar 3 sobre 2, que dá 1,5 unidade de área. 1,5 unidade de área. Beleza? Vamos lá, vamos organizar aqui. 1,5. E a área 3, para terminar o problema, seria 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso dividido por 2, e 2 simplifica com esse, então fica 5 unidades de área. 5 unidades de área. O que vai ter que ser feito agora?
somar esses triângulos que eu estou querendo tirar a área. 10 mais 5, 15, mais 1,5, 16. 16,5 unidades de área é o que eu vou ter que tirar de 25. Então, a área do nosso triângulo, vai ser quanto? Vai ser 25 menos 16,5. Isso daqui vai me dar 8,5 unidades de área. Certo? Então, fica aí 8,5. Que seria qual item? Seria o item B. Certo? Então, vamos prosseguindo. 36. 4 círculos cujos raios medem 1 unidade de comprimento foram construídos de modo que seus centros, os pontos X, Y, Z e W, são os centros desses círculos, formam um losango de lado 2 em que a diagonal YW também mede 2. Então, 2 aqui, já disse que o lado mede 2, então nós temos aqui triângulos equiláteros. Ou seja, XYW e YZW são triângulos equiláteros. Consequentemente, os círculos são 2 a 2 tangentes entre si, com exceção de que o círculo de centro X não é tangente ao círculo de centro Z. Foi construído o retângulo ABCD, em que os lados AB e CD são paralelos a XY e a ZW, de modo que este retângulo tenha a menor área possível e contenha os 4 círculos em seu interior. Então, devemos saber aqui as medidas, essa medida desse retângulo e essa medida desse lado aqui do retângulo. Observe o seguinte, esse lado aqui AB, a gente pode facilmente, e se você subir para cá, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui mede 5. Certo? Então, de cara aqui, você já corta o item A e o item B, e só ficaria com o item C e item D. Beleza? Aí aqui, você vai querer fazer a mesma coisa, né? Então, aqui fica 1. Aí aqui ficaria 2. Aqui ficaria 3 e 4. Só que observe o seguinte, quando você toma esse pedaço aqui, você perdeu essa parcelazinha aqui desse raio. Então não faz sentido fazer isso. Não faz. Então como é que resolve esse problema? A gente sabe que daqui para cá é 2. Aliás, é 1, né? Porque de X até W, de X até Y vale 2, então o raio desse círculo aqui é 1, que também vai valer 1. A mesma coisa aqui embaixo, né? De W até Z vale 2, então cada um desse aqui vale 1. Então o raio aqui vai valer 1. Então nós já temos aqui 1 e aqui também 1. Quem é que está faltando? Essa parte aqui, que é exatamente o que? A altura desse triângulo equilátero aqui. Então a altura do triângulo equilátero. Como é que faz? L raiz de 3 sobre 2. Quanto é que vale o lado mesmo aqui? 2. É 2 o lado desse triângulo equilátero. Então vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 2. Simplificando aqui esse 2 com esse 2, nós teremos a altura desse triângulo, raiz de 3. Então, essa parte central aqui que estava faltando, ela vale raiz de 3. Então, 1 mais 1 é 2, mais raiz de 3. Vamos olhar aqui, 2 mais raiz de 3 e 5, está aqui. Então, item C, beleza? Vamos a 37.
37. Chamamos de círculo inscrito a um polígono um círculo que está localizado dentro do polígono de modo que todos os seus lados do polígono são tangentes ao círculo, caso exista tal círculo. E chamamos de círculo circunscrito um que passa por todos os vértices do polígono, caso exista. Seja Fn a função que possui domínio no conjunto dos naturais maiores ou iguais a 3, que é dada pelo resultado da divisão da área do círculo circunscrito pela área do círculo inscrito em um polígono regular de n lados, podemos afirmar que, então, ele quer saber círculo inscrito e círculo, e define aqui círculo inscrito e também define círculo circunscrito. E ele quer o resultado de uma função que possui domínio no conjunto dos números naturais maiores ou iguais a 3, que é definida pelo quê? Pela divisão da área do círculo circunscrito, que é maior, dividido pelo círculo inscrito, que é menor. Beleza? Em um polígono regular de n lados. Então, esse n maior ou igual que 3 é o quê? É os lados dos polígonos que eu vou usar. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, dá essa força aí pra gente. Se não se inscrever, não vai passar no concurso, hein? Preste atenção. Então, vamos começar com o seguinte. N igual a 3, né? N igual a 3. No N igual a 3, nós temos aqui um triângulo, um polígono de 3 lados. Beleza? Temos também o círculo aqui inscrito. E temos o círculo circunscrito, que é esse que está de azul. Beleza? Até aí tudo bem, né? Ele quer saber o quê? Ele quer saber a divisão da área do círculo circunscrito, esse de azul, pela divisão da área do círculo laranja, que é o inscrito. Como proceder nisso, né? Observe aqui que eu usei um triângulo equilátero, certo? Então, procurando sempre simplificar o problema e utilizar figuras regulares, né? Para não complicar meu problema, tá bom? Claro que isso aqui não vai ser o caso geral, mas é um caso particular que vai me dar alguma ideia de como eu devo proceder no restante da questão. Então, vamos utilizar o seguinte. Esse aqui vai ser a área 2 e esse aqui vai ser a área 1, tá bom? Esse pequeno vai ser a área 1. Observe que nós vamos usar a ideia aqui do apótema. O apótema, ele é o quê? Ele é, por definição, igual ao raio do círculo inscrito. Certo? Se ele é igual ao raio do círculo inscrito, então, vamos lá. Sobre a área 1, o que nós temos aqui? Nós temos que o apótema é igual ao raio do círculo pequeno, então Rzinho, que também sabemos que é igual a 1/3 da altura de um triângulo equilátero. Mas quanto é que vale a altura de um triângulo equilátero de lado, por exemplo, L, né? Também vai ser L, triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero a gente já viu aqui, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, o raio aqui, na verdade, vai me dar quanto, né? Vai ser, olha lá, espera aí, aqui tem igualdade, tá, pessoal? Só para não... Então, vai ficar 1/3 da altura, 1 vezes L raiz de 3, que é L raiz de 3, 3 vezes 2, 6. Então, isso daqui é o raio. Então, a área 1 vai ser quanto? É π, isso aqui é o quadrado. Então, fica L raiz de 3 sobre 6 elevado a 2. Então, vai ficar L ao quadrado, né?
Raiz de 3 elevado a 2 fica 3, 36, então fica π sobre 12, certo? Então nós temos aqui a área 1. E a área 2, o apótema dele vai ser o quê? Observe o seguinte, isso daqui vale a 1/3 da altura. Para saber o raio do círculo que está fora o azul, que é o circunscrito, é puxar daqui para cá. Ó. Se daqui para cá vale 1/3, isso daqui vale 2/3. Pronto, era a informação que eu precisava. Então, por quê? Agora vamos ter A2, vai ser... e também a gente sabe que o apótema dele, né? Vai ser 2 vezes o apótema. Vai ser 2/3 da altura e vai ser 2 vezes o apótema. Beleza? É equivalente. São enunciados equivalentes. Então, a gente vai ter 2/3 da altura. 2/3 da altura vai ser quanto? 2/3 vezes L raiz de 3 sobre 2. Então, pode simplificar esse 2 com esse 2, vai ficar L raiz de 3 sobre 3. Beleza? Calculando a área 2, que é a área do círculo azul circunscrito. Π L raiz de 3 sobre 3 elevado a 2. Isso daqui vai dar área 2 igual a L ao quadrado, π L ao quadrado, raiz de 3 elevado a 2 é 3, dividido por 9, fica 3 embaixo. Aí o que ele quer? Ele quer a área 2, que é a área do círculo circunscrito, dividido pela área do círculo inscrito. A2. Se você pegar A2 e dividir por A1, você vai obter isso daqui dividido por isso, 4. Beleza? Você fizer a conta aí. 4. Continuando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar n igual a 4. Peguei aqui o resultado com n igual a 3. De cara você já elimina o quê? Né? Não está bem definida? Falso. Está bem definida sim, está aqui. O valor de f de 3 é igual a 2? Não, é igual a 4. Tá fora também. Então você já ficaria uns 50% de acerto aí, de chance de acerto. Vamos ver agora o n igual a 4. E já teríamos condições de verificar essa resposta aí, certo? Então, n igual a 4 ficaria o quê? N igual a 4 é o polígono de 4 lados. Claro que eu vou escolher qual polígono. Isso, exatamente. Eu vou escolher aquele que facilitar os meus cálculos. E será o quadrado. Beleza? Quadrado. Esse é o quadrado. Então o problema ele já é um pouco complexo. Então você tem que criar ferramentas, escolher figuras no caso aqui, para facilitar essa visualização. Então, ó, não vai sair um círculo perfeito, mas o que importa aqui é a ideia, né, pessoal? Vamos lá fazer com as mesmas cores aqui para vocês. Inscrito foi laranja e circunscrito eu vou usar o mesmo azul para ficar bem claro aqui para vocês. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal aí, dar essa força. Já falei, hein? Se não se inscrever, não vai passar no concurso. Dá essa força aí, vamos chegar nos 1000 inscritos, pessoal, até o final do ano aí. Beleza? Então, fiz aqui a figura. N igual a 4 é o quadrado, círculo inscrito é o laranja, circunscrito é o de fora. Agora o que eu tenho que fazer? Observe o seguinte, se esse quadrado tiver lado L, e se eu tomar aqui o apótema,
O apótema é o que mesmo? O apótema, por definição, ele é igual ao raio do círculo inscrito, ou seja, é igual ao raio do círculo que está dentro da figura do polígono, do círculo laranja. Então, o apótema vai ser L sobre 2. Então, apótema, que é igual ao raio, é igual a L sobre 2. Então, a área isso aqui é a área 1, e esse de fora vai ser a área 2, certo? Que é o maior. Aos mesmos moldes aqui do que foi feito no N igual a 3, para não gerar dúvida. Então, L sobre 2, como é que ficaria a área 1? A área 1 aqui nós teríamos π vezes o raio elevado a 2. L sobre 2 elevado a 2. Então, A1, nesse caso, vai ser quanto? L ao quadrado vezes π sobre 4. Beleza. Temos aqui a primeira área, que é a área do círculo inscrito. Depois, vamos encontrar aqui a área do círculo circunscrito, é o círculo de fora. Para descobrir o raio dele, temos que observar o seguinte: se você traçar aqui a diagonal desse quadrado, que ela mede quanto? Diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Mas se você pegar a metade só, você está tomando na verdade quem? Você está tomando na verdade o raio do círculo maior, que é o círculo circunscrito. Então, vamos escrever isso. Sobre a área 2 eu tenho o seguinte, que o raio ele vai ser a diagonal, que vale L, dividido por 2, que vale L raiz de 2, vou dividir por 2 e vou obter o raio. Então, essa área aqui vai ser quanto? Vai ser π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? L raiz de 2 sobre 2 elevado a 2. L elevado a 2 vai ficar L2, L elevado a 2 vezes π. Raiz de 2 elevado a 2 é 2, dividido por 2 elevado a 2 fica meio. Isso daqui é A2. Certo? Até aí tudo bem, né? E agora o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular A2 dividido por A1. Que vai me dar o quê? Vai me dar L2π dividido por 2, divisão entre frações, vou inverter, não é isso? Então fica 4 L2π. Vou poder simplificar esse L2 elevado a 2, esse L elevado a 2, esse π com esse π, esse 4 com esse 2 ficando 2 aqui. Então, o que eu vou ter como resultado? A2 dividido por A1 é igual a 2. Certo? Então, ó, o valor de F4 é igual a raiz de 2. Falso, é igual a 2. Isso aqui está falso. Só restou o item C. Se você conseguisse aqui, você prosseguisse no n elevado a n igual a 6, que seria o hexágono, você obteria f de n, olha lá, para n igual a 6, teríamos A2 sobre A1 igual a 3/4. Ou seja, essa função aqui, f de n, ela é estritamente decrescente, ou seja, não vai ter valores iguais de n, mudando aqui, alterando os valores de n, beleza? Não vai ter valores de f de n iguais, alterando o valor de n, ou seja, é uma função injetora, né? Estritamente decrescente, item C, beleza? Questão muito interessante, creio que tenha sido a questão mais difícil dessa prova, mas uma questão que daria para resolver tranquilo, né? Daria para resolver, acho que escolhendo aqui a figura ideal, n igual a 3, triângulo equilátero, n igual a 4, um quadrado. Certo, pessoal? Pulando aqui para a próxima, 38. A quantidade de tinta
necessária para pintar uma parede é diretamente proporcional à área da parede e ao número de demãos aplicadas. Sabe-se que para pintar uma parede de 20 metros quadrados com 2 demãos são necessários 4 litros de tinta. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar uma parede de 30 metros quadrados com 3 demãos? Então você tem 3 variáveis. Está sendo analisado os metros quadrados, quantidade de demãos, quantidade de litros de tinta. E aqui no final, o que aconteceu? Ele está querendo saber quantos litros de tinta. Então, a quantidade de litros de tinta aqui é a variável indeterminada. Então, vai ficar 4 litros está para x, certo? Aplicando aqui o quê? Regra de 3 composta, né? Regra de 3 composta. 4 está para x. Aí agora nós vamos ter que fazer uma análise, né? 2 demãos e aqui 3 demãos. Se a quantidade de demãos aumentar, a quantidade de tinta aumenta? Sim. Então, aqui, né? Quantidade de tinta. Aqui vai ser demão. E por último, os metros quadrados. Vamos analisar aqui. Então, se um aumenta, o outro aumenta também, não vou trocar a ordem, né? Então, aumentou esse aqui também. Vamos observar aqui. Vou multiplicar. E, deixa eu ver aqui, 20 metros quadrados estão para 30 metros quadrados. Se eu aumentar a quantidade de metros quadrados pintados, aumenta a quantidade de tinta? Aumenta também. Então, mantém aqui. Aumenta-se também aqui. Então, ficaríamos com... Podemos simplificar esse zero aqui com esse. Então, ficaríamos com 4 está para x, assim como 2 terços vezes 2 terços. Resultando em quanto? 4 sobre x igual a 4 nonos. Isso daqui vai ser x igual a 9. 9 o quê? Litros. Falando de litros de tintas, né? Então, 9 litros de tinta. Vamos agora para 39. A partir de um polígono regular de 6 lados é construída uma estrela regular. Que é a estrela regular, onde cada ponta da estrela é obtida pela interseção de prolongamentos dos lados do polígono. São construídos 2 círculos. Inscrito, circunscrito. O primeiro deles passa pelos vértices do polígono regular original. O segundo passa pelas pontas da estrela. A razão entre o perímetro do círculo maior sobre o de menor é igual. Então, no hexágono, que é a figura que nós temos aqui, ó, nós temos aqui um hexágono. O que acontece? Se você tomar o apótema, que é o segmento que vai do centro do polígono até o ponto médio do polígono, formando um ângulo reto, o apótema é igual ao raio do círculo. Vou até escrever isso daqui para vocês não esquecerem mais, né? Bom, essa ideia foi amplamente utilizada nessa prova. Apótema é igual ao raio do círculo inscrito. Beleza? É a ideia mais utilizada nessa prova. Inscrito. O apótema é igual ao raio do círculo inscrito. E o que é que nós temos aqui? Que esse apótema, por se tratar de um hexágono, ele é igual ao lado. Ele é igual ao lado do hexágono. Mas qual é o lado do hexágono? Não foi dado. Então, vamos escrever aqui L, certo? Então, a apótema, que é igual ao raio do círculo inscrito, é igual a L. Beleza? Quanto é que seria
o perímetro desse círculo 1, né? Esse círculo 1 aqui seria, perímetro do círculo 1 seria 2πr, né? Que é aquela relaçãozinha bastante conhecida, 2πr. Mas R é L. Então ficaríamos com 2 vezes π vezes L, beleza? É o perímetro do círculo 1. Agora, se você fizer o seguinte, você descobriu que é L, certo? Agora, se você inverter para descobrir o do maior, que é o circunscrito, que é o que está passando pela ponta da estrela, o que vai acontecer? Ele vai medir, ó, observe aqui o seguinte, ó, é o mesmo triângulo. Esse triângulo aqui é o mesmo desse, ou seja, eu tenho 2 triângulos equiláteros aqui no caso. Então, se ele mediu o lado, que é o apótamo, que deu o primeiro resultado, aqui no segundo já vai ser o quê? O raio do círculo 2, que é o circunscrito, ele vai ser 2 vezes o apótemo. Beleza? 2 vezes, aliás, 2 vezes a altura. 2 vezes a altura desse triângulozinho aqui, beleza? 2 vezes a altura do triângulo aqui. Então, 2 vezes L raiz de 3 sobre 2, que é a altura de um triângulo equilátero. Simplifica esse 2 com esse 2, ficando com L raiz de 3. Certo? Então, o que vai resultar aqui? O perímetro do círculo 2, que é o circunscrito, 2π, o raio. Quem é o raio? Está aqui. L raiz de 3, teremos 2 raiz de 3 πl, que é o valor aqui do perímetro do segundo círculo, que é o maior. Ele quer o valor de cada um separado? Não, ele quer a razão desse por esse. Então, executando aqui essa divisão, teremos PC2 sobre PC1, 2 raiz de 3πl dividido 2πl. Então, o que vai sobrar aqui dessa divisão? Esse 2 vai contar com esse 2, esse π com esse π, esse L com esse L. Vai sobrar apenas raiz de 3. Então, nós teríamos aqui como resposta o item B. Beleza? Chegamos agora aqui à última questão dessa prova, a questão 40, que era a seguinte: uma professora registrou o número de faltas de 30 alunos de uma turma num dado mês e organizou os dados, consolidando-os na seguinte tabela: número de faltas, quantidade de alunos. Qual a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso, uniformemente, entre os alunos da turma ter faltado exatamente 5 vezes? Número de faltas, 5. Quantos alunos faltaram? 3. Lembrando que a probabilidade é dada pelo quê, né? Probabilidade, casos favoráveis, certo? Só escrever isso aqui. Casos favoráveis sobre o total, né? Qual é o total de alunos? 30. Qual a quantidade de alunos que faltaram exatamente 5 vezes? 3. 3 sobre 30, posso simplificar para 3 em cima, né? 3 no numerador e 3 no denominador. Então, nós ficamos com 1 sobre 10, que é o item C. Beleza, pessoal? Então, está encerrada aqui a correção. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de
Não esqueça de se inscrever no canal, como já falei várias vezes aí. Você tem que ajudar quem lhe ajuda, certo? Se ficou alguma dúvida aí, ou alguma sugestão, põe nos comentários. Valeu, até a próxima.